Foi empate 1-1. Vossa Excelência deu a parte e ela respondeu. Ficaria muito mal para ela, saindo daqui, como é que ele ia chegar lá no palácio e dizer, mas tu não fez nada? Ela disse, eu estou com a presidente, a senhora fez o que tinha que fazer. Senhor presidente, em primeiro lugar, com relação ao que foi dito aqui, pelo Jarbas e pelo nosso procurador, eu pretendo manifestar-me sobre isso, mas trago também a minha solidariedade aos dois. Foi uma oportunidade realmente muito importante. E eu não digo que a resposta tivesse que ser radical ou coisa parecida, mas a resposta podia ter sido uma aula muito importante que ela podia dar naquele momento. E depois dela falou o presidente Obama e não tomou conhecimento do que disse a presidente Dilma. Mas falarei logo mais sobre isso, senhor presidente. Me programei hoje para falar sobre o Ministério Público Federal. A revista Veja publicou uma entrevista da maior importância com o novo procurador. Onde eu vejo com o maior respeito e com a maior simpatia a sua afirmação. O dinheiro da corrupção é o dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança. Tudo quanto é lugar. Esse dinheiro está onde não deveria estar. E nós vamos atrás dele. O combate à corrupção será a prioridade da minha gestão. E havendo um novo julgamento do mensalão, o tribunal só vai tratar do que diz respeito aos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O resto está morto. Pena aplicada não é pena que se acha justa ou injusta. Nessa entrevista, o doutor Janot fala com grande sinceridade, com grande objetividade, sobre os temas espinhosos da sua vida pública. E fala agora com serenidade sobre uma matéria que vem empolgando esse Congresso Nacional, a função da Procuradoria-Geral da República. Eu começo destacando o que parece o mais importante. Quando contestado sobre a acusação de morosidade que recai frequentemente sobre o Ministério Público, tocaio Pedro, o doutor Janot admite: o gabinete do Procurador-Geral da República tem represamento, sim. Há um acúmulo de procedimentos, e isso é ruim. Hoje, no gabinete do Procurador-Geral, há 170 representações, 200 inquéritos policiais, mais de 2.000 processos. Como não há distribuição clara de processos de emissões de tarefa, e não se consegue ver o funcionamento da máquina, alguns processos andam rápido, mas outros menos rápido, ou ainda ficam aguardando manifestação. O atual procurador Gurgel concentrou muito as tarefas dele mesmo, diz o senhor Janot.
A seguinte pergunta da revista foi esta: e qual é a solução? Responde o procurador: nós vamos descentralizar os procedimentos mais transparentes. Estou trazendo vários procuradores para a minha equipe. Na sala aqui ao lado, há já 10 deles trabalhando comigo. Ele assumiu há 2 dias. E se houver processos mais complexos, vou chamar mais gente para auxiliar e poderemos fazer força-tarefa para trabalhar nesses casos. Processo acumulado aqui, enquanto eu tiver fôlego, não vai haver. Meus parabéns ao novo procurador. Faz-me lembrar do procurador Fernando Henrique, considerado o arquiviador-geral da nação durante 8 anos. Durante 8 anos não fez uma denúncia, não baixou nada em diligência. Ficou tudo na gaveta do procurador Brindeiro. O atual procurador diz: processo acumulado aqui, enquanto tiver fôlego, não vai haver. Eu destacaria ainda a resposta em que o doutor Rodrigues Janot admite que sua prioridade será o combate à corrupção. Nada mais evidente, nada mais claro, nada mais necessário. O dinheiro da corrupção, diz ele, que falta para a saúde, educação, segurança pública. Esse dinheiro está onde não deveria estar e nós vamos atrás dele. E acrescenta: tendemos a ver apenas a corrupção praticada em obras monumentais, tão prejudicial quanto aquela que vai de pouquinho em pouquinho, mas é disseminada. Eu recomendo aos senhores senadores e aos que nos assistem na televisão, leiam essa entrevista na íntegra, na revista Veja. Afinal, ali está registrada a palavra do homem, que nos próximos 2 anos vai chefiar o Ministério Público Federal, que para muitos é quase verdadeiramente o 4º poder da República. Senhores senadores, incontestavelmente, o Ministério Público Federal foi o organismo estatal que, sem dúvida, saiu mais fortalecido nos debates da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Prova disso é que a posse do doutor Janot, num dos cargos mais importantes da República, a Procuradoria-Geral, na última terça-feira, contou com a presença da Presidente da República e praticamente de todo o primeiro mundo político do Brasil. Dr. Janot foi conduzido a esse cargo por ter vencido com 511 votos a eleição, promovida pela Assembleia Geral dos Procuradores da República, para a confecção da lista tríplice a ser submetida à Presidência da República. Nesse pleito, em segundo lugar, ficou a doutora Ela Vieco, com 457 votos. Ele, 511. A segunda colocada, 457 votos. Empossado, uma das primeiras atitudes do Dr. Rodrigues Janot foi chamar a doutora Ela Vieco para ser a vice-procuradora-geral da República, que aceitou imediatamente. Acho louvável esse gesto. Foi um grande momento do Procurador-Geral. Indicar a segunda na lista, embora tenha sido uma eleição renhida, com propaganda, com debate, com discussão, e ao natural. Quem defendia um apresentava algumas críticas ao outro, e tinham as suas diferenças, e talvez alguma mágoa, e talvez algum ressentimento.
O doutor Janot não olhou para isso. Olhou que a segunda colocada é realmente brilhante, competente e capaz. E foi buscar exatamente aquela que competiu com ele, para ficar junto com si e trabalhar a quatro mãos. Como foi bonita a atitude da que tirou o segundo lugar, a doutora Ela, em aceitar a indicação. Nunca ocorreu isso no Ministério, mas foi uma boa inovação. A doutora ali, a doutora Ela, embora seja curitibana, foi criada em Porto Alegre. Formou-se em Direito pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O doutor Rodrigo Janot e a doutora Ela, com o apoio de mais de uma dezena de procuradores regionais, certamente devastarão uma monumental pilha de processos, cuja atravanca os descaminhos da Procuradoria-Geral da República. Imprimir mais celeridade ao Ministério Público Federal é algo da maior importância num país onde a justiça, mesmo quando se move, é sempre lenta. Embora eu sempre tenha tecido grandes elogios à atuação corajosa e brilhante do Dr. Roberto Gurgel, e de um modo especial ao irretocável desempenho durante o julgamento do Mensalão, devo reconhecer que o Dr. Janot haverá de substituí-lo com igual zelo e igual competência. Na sua cerimônia de posse, o federal agirá como tal autonomia, mas também com responsabilidade, e que vai procurar o diálogo com outras instituições da República. É bom o diálogo com todos, para que os desentendimentos, os equívocos que aconteceram nesses últimos tempos não se repitam. Vossa Excelência permite uma parte, senador Pedro Simão? Um minuto. Bueno. Cabe aqui uma informação pouco conhecida. O Ministério Público Federal tem uma atuação diferenciada com relação aos seus similares de outras nações. Aqui, além de persecução penal, o Ministério Público tem atribuições muito amplas, como, por exemplo, constitucional e infraconstitucional, criminal e controle externo da atividade policial, direito do consumidor e ordem econômica, meio ambiente e patrimônio cultural, patrimônio público e social, populações indígenas e comunidades tradicionais, direitos do cidadão, eleitoral. Verdadeiro representante da sociedade, o Ministério Público Federal entra em conflito seguidamente com os Estados brasileiros. Muitas vitórias em questão relevantes fizeram do Ministério Público um organismo respeitado pelos brasileiros. O Ministério Público brasileiro não é só contra os desafios da conduta pública, exigindo punições penais aos administradores. Ele toma a iniciativa de propor políticas e ações públicas a fim de garantir direitos coletivos. A Constituição de 1988 define o Ministério Público como a instituição permanente essencial à função e dos interesses sociais e individuais e indispensáveis. Os integrantes deste, que é hoje considerado o quarto poder, têm prerrogativas semelhantes às dos magistrados, mas cabe aqui uma diferenciação. O Ministério Público pode agir mediante demanda ou por livre iniciativa de um dos seus membros, enquanto o Poder Judiciário só se movimenta quando demandado. É importante considerar que o Ministério Público tem o poder de pedir, por ação do Procurador-Geral da República, a intervenção da União nos Estados da Federação e pode até mesmo acusar o Presidente da República por crime comum.
4 anos depois de promulgada a Constituição de 92, o Ministério Público Federal teve papel destacado no processo que levou à cassação o então presidente Fernando Collor. Da mesma importância foi, por exemplo, a participação do Ministério Público Federal no julgamento do Mensalão. No ano passado, decisivo, brilhante, o parecer defendido pelo Procurador-Geral Roberto Gurgel, que comandou o Ministério Público entre 209 e 213. Eu poderia lembrar também a atuação dinâmica e democrática do meu amigo Cláudio Lemos Fonteles, que dirigiu o Ministério Público de 2003 a 2005. E também poderia lembrar o seu sucessor, o competente Antônio Fernandes de Souza, que esteve à frente da instituição de 2005 a 2009 e que foi realmente o homem responsável pelo início do Mensalão, da denúncia do Mensalão. Ao longo dos últimos 25 anos, o sucesso estrondoso do Ministério Público Federal e muitas das ações saneadoras também lhe granjeou poderosos adversários, muitos deles pertencentes à classe política. Lembro do caso recente da proposta de emenda constitucional. A investigação dava-se como certo que ela seria aprovada. Na Câmara dos Deputados, porém, as manifestações públicas de junho deste ano, a emenda foi derrotada com larga margem. Como admirador do Ministério Público e um dos seus mais ardorosos defensores no Congresso Nacional, estarei à disposição dos procuradores para atuar com vigor sempre que estiver em jogo a integridade do Ministério Público. Senhor Presidente, quero também registrar o transcurso dos 40 anos da Associação dos Procuradores da República, criado dia 22 de setembro de 73, no Distrito Federal, com 38 procuradores. É interessante lembrar que seu primeiro presidente foi o procurador Geraldo Andrade Fonteles, pai do meu querido amigo franciscano Cláudio Lemos Fonteles, um dos mais destacados procuradores gerais da República ao longo de toda a sua história. Atualmente, a associação são 1.250 procuradores federais de todo o país e conta com delegados em todas as unidades da federação e um conselho fiscal. Eu já estava com o pronunciamento feito. Já tinha lido, me darei uma parte, um minutinho. Já tinha lido a entrevista da Veja. Tinha ficado impressionado e me preparei para vir à tribuna. Antes de chegar à tribuna, eu recebo uma nota que me levou a pensar se deveria vir à tribuna ou parar para pensar e vir um outro dia. Decidi que viria à tribuna sobre a qual tomei conhecimento há um pouco mais de meia hora. Janot garante a procuradores viagem em classe executiva. Cá entre nós, meu tocaio Pedro, para a primeira medida do Procurador-Geral, não precisava ser essa. Janot garante a procuradores viagem em classe executiva. Um dia após tomar posse, o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, garantiu a seus colegas de carreira o direito de viajar ao exterior em viagens em classe exclusiva, em classe executiva. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada e diferencia os procuradores dos demais servidores do órgão. Na maioria dos casos, os funcionários comuns terão direito a viajar em classe econômica, enquanto os procuradores de executiva. Mesmo declarando que nunca viajou para o exterior, o subprocurador-geral, não foi o Janot, foi o seu subprocurador, e acho até que ele fez essa indicação antes do Janot ter tomado posse. O subprocurador Brasilino Santos defendeu a possibilidade dos integrantes da categoria de voarem em classe executiva.
Ele comparou a situação de um procurador com a de um ministro de Estado. Ou é procurador da República ou é um descamisado. Que frase, eu com toda sinceridade, eu acho que o senhor tem o direito de pedir a retificação, porque essa frase, eu duvido que Sua Excelência tenha dito. Ou é procurador da República ou é um descamisado. Não acredito, mas a frase está aqui. Visa proteger a dignidade da função. A dignidade da função está em viajar em voo do Executivo. Nós, da classe econômica, a dignidade não tem grande significado. Ele lembrou que procuradores têm direito a passaporte diplomático, o que eu concordo. A portaria que entra em vigor a partir de 1º de outubro contempla procuradores de todos os ramos da União, como da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar. Atualmente, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal têm direito a voar de primeira classe. O ato de Janot abre a possibilidade para que pelo menos 1.000 procuradores da República voem em classe executiva. Diárias. A norma estabelece ainda regras para a liberação de diárias para a viagem ao exterior. O Procurador-Geral da República vai receber $485, indenizando de diárias de viagem ao exterior igual ao valor pago aos ministros do Supremo. Eu pediria daqui, acho que o procurador Janot começará bem, se tomar conhecimento dessa nota feita pelo ex-vice-procurador, porque hoje não é mais ele, esclareça a nação a frase, ou ele é procurador ou ele é descamisado. E não creio que se diga que classe de executiva seja classificação de ordem de dignidade e de seriedade. Por isso li o discurso com a maior tranquilidade, porque creio que o senhor Janot haverá de tomar as providências cabíveis. Haverá de discutir com a sua equipe o que deve fazer. Uma notícia que vem a público como essa, que deixa mal Sua Excelência e a sua classe. Muito obrigado, presidente. E eu saúdo os nossos bravos companheiros. Como é bom a gente ver o Senado lotado, os nossos companheiros aí, buscando os seus interesses, e nós fazendo a nossa parte. Muito bem, cumprimentamos. Eu me lembro da época em que, quando a gente via muita gente de chapéu